Já começou fazendo piada comigo, tá vendo? O ambiente é tudo. Ela aqui falando, tá vendo? O Face passou, imagina. Oi, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar, também respondendo o pedido de uma seguidora do Instagram, né? Como o ambiente influencia na nossa saúde e a gente vai ampliar isso, como o ambiente influencia na nossa vida de uma forma geral. A resposta já vai ficar aqui no início do vídeo. Tudo. Ele influencia tudo. O ambiente é tudo. E é interessante a gente trazer uma parte científica sobre isso. São os estudos da epigenética e, mais especificamente, a gente vai trazer o Bruce Lipton. O Bruce Lipton é um cientista, biólogo. Já vamos deixar até a indicação aqui do livro, que é a Biologia da Crença, tá? Do Bruce Lipton. Esse livro é um livro que super vale a pena ler. E um dos capítulos do livro que a gente mais ama foi uma resposta dele para ele mesmo, que ele dizia: é o ambiente, sua besta. Onde... O que quer dizer isso? É o ambiente, sua besta? Porque ele fez um estudo colocando em tubos de ensaio, né, aqueles tubos, bactérias que não digeriam lactose. Olha só, se elas não digerem lactose, não pode dar lactose como alimento para elas. E nesses tubos, o que eles deram de alimento? Só lactose. O que ele percebeu? Algumas morreram e outras se adaptaram. E aí, o que ele percebeu, né? Opa, então não é aquela nossa predisposição, é o ambiente que influencia nas nossas respostas. É assim que na natureza os animais vão evoluindo e vão se adaptando, e o mesmo acontece com a gente. Então, as pessoas trazem muito a questão da genética, né? Então, a gente nasce com uma informação genética, né? Ou informações genéticas, que são passadas de geração em geração. Tava demorando, né, Lua? Falamos de genética, a Lua veio, vai deitar. Isso, muito bem. Oi, meu amor. Então, nesse conceito de genética que as coisas são passadas adiante, a gente é meio que refém do que veio antes, né? Então, assim, o que a minha bisavó manifestou, minha avó manifestou, minha mãe manifesta ou vai manifestar e eu vou manifestar. Ou seja, é como se a gente tivesse um destino pré-determinado. Aí falando de saúde principalmente, né? A gente pode falar de saúde, de padrões de comportamento e tal. Aí a gente tem o conceito da epigenética, né? Que vem dizer que aquela informação que a gente carrega é real, a gente carrega, né? Mas se ela vai ser expressada ou expressa, e agora? Expressado. Expressada ou suprimida, isso depende do ambiente. Ou seja, depende da minha relação com o ambiente, depende de como eu vivo, depende do que eu me nutro, e quando eu falo de nutrição, não estou falando só de comida, estou falando de ambientes, de pessoas, de livros, de música, tudo aquilo que eu vou consumindo, né? Então, a minha relação com o meio é que vai fazer com que aquela informação genética se expresse ou nunca se expresse. Aí a gente não é mais refém do destino. Sim, e o Lipton traz, né, que a genética, ela é um mapa. O mapa tá lá bonitinho, mas quem que vai ativar esse mapa é o ambiente. O ambiente é o construtor. Uma outra analogia que a gente pode fazer é que a genética é uma casa de material de construção. Né? Tem tijolo, tem chave de fenda, serrote, martelo, prego, cimento, areia. Tá tudo lá paradinho. Como que eu vou utilizar isso? De acordo com os estímulos do ambiente. O ambiente é o mestre de obras, o ambiente é o pedreiro que vai lá, né, pega e faz essas coisas entrarem em ação no nosso corpo. Então aqui a gente já quebra um paradigma muito grande de que é a genética responsável por aquilo que a gente manifesta. Então vamos lembrar, a informação é passada geneticamente. Se essa informação vai acontecer ou não na nossa vida, depende de como a gente se relaciona com o meio. E aí, trazendo nesse primeiro momento para a saúde, né? Às vezes tem
Até a gente recebeu uma pergunta sobre isso, né? E a pessoa contando que expressou melasma, e ela falou: minha mãe também tem, a minha irmã também tem. Então, é genético? Opa, pode já ter uma fragilidade lá de trás. Tem uma informação. De mulheres terem se sentido agredidas, principalmente em relação à sua imagem, A sua identidade. à sua identidade. Quando a gente fala de melasma no rosto, né? E aí isso é expressado. No caso dessa seguidora, e ela colocou, está público isso, né? Ela falou que ela tomou 2 tapas na cara de um ex-parceiro, né? Então, exatamente onde apareceram os melasmas. Então, já é uma informação que pode desse clã ter vivenciado, porém, ela precisa que o ambiente dispare isso. Pegando essa história que o Fê falou, então, ela traz essa informação, né? A mãe dela tem melasma, então ela traz essa informação na genética, ela tem essa informação, a hora que ela vive esse relacionamento com esse parceiro e ele dá 2 tapas na cara dela, que é o ambiente, né? Isso dispara aquela informação que está ali. O que a gente percebe, né, de quando tem histórias que se repetem, e aí falando sobre saúde, doenças que se repetem, muitas vezes é porque as descendências vão vivendo de uma forma parecida, em contextos parecidos, numa dinâmica parecida, que dispara essa informação genética. Olha os absurdos, você falando que as famílias vivem igual, né? E a gente achando que vive diferente. Anote essa frase. O cérebro só reconhece aquilo que ele já conhece. Então, muitas vezes a gente vive um determinado tipo de estresse que não foi comum, né, a nossa família viver anteriormente. Então, a gente vive estresse e não expressa nada no corpo. Porém, se esse estresse continua, nós passamos a expressar algo no corpo. Por quê? Porque primeiro meu cérebro conhece e depois ele encontra uma resposta, né, para conseguir lidar com aquilo. Então, mais uma vez, é o ambiente. Então, o ambiente que vai atuar de acordo com aquilo que a gente está vivenciando. E a importância do ambiente, ela se dá desde as pequenas coisas até coisas muito mais importantes. Então, por exemplo, quando a gente pega, eu vou falar aqui de hábitos, né? E aí depois você pode seguir. Quando a gente está construindo um novo hábito, ou quando a gente quer eliminar um hábito, né? Eu falo, primeiro, olhe para o ambiente, cuide do ambiente. Então, por exemplo, eu tô querendo comer de uma forma mais equilibrada e eu como muito doce, então não quero mais comer doce, não vou mais comer doce. Tá, beleza. Se a sua casa tiver um monte de coisas doces espalhadas pela casa, né, na geladeira, no armário, logo ali, né, no escritório e tal, você vai ter muito mais dificuldade de criar esse novo hábito. Por quê? Porque o ambiente não ajuda, tá? Então, por exemplo, então eu não quero comer doce durante a semana. Não compre doce. Não tenha doce em casa. Não tenha doce na geladeira, no armário, em cima do móvel do escritório, né? Dificulte, né? Coloque o ambiente para que ele te ajude naquele hábito que você quer estabelecer. Essa é a importância do ambiente. Muitas vezes as pessoas se frustram porque não conseguem adquirir hábitos diferentes ou não conseguem eliminar hábitos, só que elas vivem num ambiente que vai contra aquele hábito que ela está tentando instalar. Então, por exemplo, uma pessoa que está querendo passar o mês sem beber, nada alcoólico, e aí todos os dias ela vai para um happy hour, ela vai ter muita dificuldade de conseguir, né, instalar esse hábito. Ai, meu Deus, eu sou fraco. Por quê? Porque eu não ela está aguento. se colocando num ambiente que influencia ela para um outro lado. Então, quando vocês pensarem em hábitos, né, em se desfazer de algum hábito ou instalar um novo hábito, olhe para o ambiente. Faça com que o ambiente seja favorável àquele hábito. Um exemplo que acontece com a gente atualmente, até coisas que a gente já trouxe em vídeos anteriores sobre encontrar momentos pro casal, a gente sentiu que precisava descansar um pouco mais a cabeça, porque o ritmo de trabalho é muito intenso.
Aí a Fê achou um chalé dentro de uma pousada pet friendly, que a gente conseguiu fazer uma alocação mensal lá para passar por volta de 10 dias por mês. E a gente falou, a gente vai trabalhar de lá. Aí quando a gente está no ambiente que foi escolhido a dedo, cheio de natureza, que nos convida ao descanso, Para a gente poder descansar e desconectar. qual que você acha que é o nosso nível de produtividade no trabalho quando a gente está lá? O que aconteceu com o trabalho? Tadã! A gente percebeu que alguns tipos de trabalho a gente não vai conseguir fazer de lá. Por quê? Porque o ambiente não convida ao trabalho, o ambiente convida ao descanso. Então, Mas fez, mesmo vocês tendo consciência disso, pois é, mesmo a gente tendo consciência disso. Lá a gente consegue atender e dar aula, mas produzir conteúdo, preparar a aula, outras coisas que exigem da gente uma produtividade mental muito grande, a gente não consegue fazer lá. Por quê? Porque o ambiente influencia a gente a descansar, a desconectar, né, Lua? e aí, por exemplo, nós precisamos atender alguém, a gente atende alguém. Algo pontual, como uma reunião, isso acontece. Agora, de resto, sem E chance. foi muito interessante porque a gente conversou sobre isso. A gente falou, poxa, que interessante, a gente não conseguiu fazer aqui algumas coisas que a gente se propôs. Por quê? Porque dá vontade de relaxar, porque dá vontade de ficar com os pets, porque dá vontade de conversar com as pessoas, né? Então a gente já entendeu que quando a gente precisar produzir algumas coisas, não dá para ser de lá, tem que ser daqui. E aí, como a Fê citou, né, a palavra consciência, ter consciência disso, ter consciência disso ajuda também a gente não expressar nada no corpo, porque senão fica, nossa, mas eu tô procrastinador, nossa, eu sou isso, eu sou Aí vem aquilo. os rótulos, né? Opa, o que a gente percebe? Não é o ambiente e tá tudo bem. Ok? Precisamos produzir? Vamos voltar para São Paulo. E aí, seguindo nessa linha da importância do ambiente, o ambiente é tudo, né? Se nós estamos num ambiente de trabalho, né? Vamos dizer que a gente está num trabalho que a gente não gosta muito, né? Mas o ambiente de trabalho, ele é super estressante ou tóxico, como as pessoas, né, usam hoje. E aquilo te deixa em alerta o tempo todo, né? Numa autocobrança grande, num estresse grande, e isso se estende, né? Então, todos os dias, quando você acorda, você fala: nossa, eu preciso ir para aquele lugar, né? Que me estressa, que me deixa em alerta, que mexe na minha autoconfiança, por exemplo, né? Esse ambiente, ele vai ser um ambiente que vai disparar em você alguns sintomas. E aí, muitos desses Falando de sintomas, saúde, né? Muitos desses sintomas serão aqueles sintomas crônicos. Nossa, minha dor de cabeça que não melhora. Ah, uma dor na cervical que não melhora. Nossa, a minha gastrite até se torna de estimação, né? Ah, eu tô com dor nas costas. Eu tô com cansaço durante a semana que eu não sei explicar. Eu tô tendo muita insônia, eu não consigo dormir direito. Isso também tem a ver com o que você passa ao longo do seu dia, tá? E nenhum sintoma está ali por acaso, ele está te contando que tem algo na sua vida que não vai indo bem, né? Então, o ambiente de trabalho estressante torna um trabalho muito pior do que ele seria se o ambiente fosse harmônico, por exemplo. Tem um trabalho que eu não gosto muito. Poxa, mas o ambiente é super legal, as pessoas são bacanas, né? Eu me sinto super bem ali. Bom, dificilmente você vai desenvolver um sintoma só que você não gosta tanto do seu trabalho. Eu lembro de um dos meus primeiros empregos, eu trabalhei, sabe aqueles suportes de copo plástico? Então, de acrílico, essas coisas. Eu lixava a tampinha, a gente terminava de fazer a montagem. Era um trabalho que era maçante, mas era um ambiente. Nós éramos em 4 ou 5 adolescentes trabalhando lá. A gente chegava mais cedo e jogava dominó. A gente passava o dia todo conversando. Aí depois da pausa do almoço a gente jogava um baralho. Então era super confortável estar lá por conta desse aspecto. Tinha um contraponto que o encarregado era um pé no saco, vou usar essa palavra mesmo, ele era um pé no saco. Então isso me fez sair mais rápido de lá. É claro que eu não ia ficar muito tempo porque eu almejava outras coisas para minha vida, mas era um tipo de trabalho que não era maçante de fazer, mas que o ambiente colaborava. E aí, se a gente pega, por exemplo, um ambiente em família, né, que me faz sentir mal, né,
que me faz sentir menos, que não me faz sentir visto. Vai pegar um monte de gente agora, hein? A gente, obviamente, a gente nasce naquela família porque a gente tem desafios, né? E a gente também tem presentes, né? Bênçãos. E geralmente a gente está olhando para os desafios, né? E aí eu não consigo me livrar de um padrão de comportamento. É difícil lidar com uma crença. Estar ali naquele ambiente todos os dias vai tornar realmente difícil qualquer tipo de mudança. Ah, poxa, mas como eu faço? Porque eu não posso sair, né, da minha casa. Pois é, a gente fala, quando a gente não pode sair da nossa casa, a gente não pode sair daquele ambiente, ou a gente não pode sair daquele trabalho, a gente tem que escolher quando a gente não está ali, estar em outros ambientes que nos nutram, outros ambientes que nos façam bem, para buscar um equilíbrio, tá? Porque o ambiente está sempre influenciando na nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Como diz Jim Rohn, nós somos a média. Ele coloca como as 5 pessoas que nós mais convivemos, só que a gente sempre amplia. Dos 5 ambientes que a gente mais frequenta, dos livros que a gente mais lê, porque tudo isso influencia em tudo que acontece em nós. Então, que ambientes você tem escolhido estar, né? E aí eu não estou falando dos ambientes que você é obrigado a estar, tá? Fora esses ambientes que você é obrigado a estar, que geralmente a gente está falando da nossa casa e estamos falando do trabalho, né? Fora esses ambientes, quem são os seus amigos, né? Que livros você escolhe ler? Livros são ambientes, tá? Os programas que a gente assiste são ambientes. Quando você decide fazer um curso, como que você escolhe esse curso que você vai fazer? O hobby que você faz é um ambiente, né? As tribos que você escolhe andar são ambientes, tá? Então, tudo é ambiente. E lembrando, sim, a gente tem informações que são passadas de geração para geração, mas a gente só vai desenvolver algo que seja um comportamento, uma crença, uma doença, se aquele ambiente contribuir para isso. Porque a epigenética nos traz, não é a informação, é como eu experiencio e troco com aquilo, tá? Você tinha escrito sobre a fase estressante, eu falei do trabalho, e aí você falou sobre uma fase boa. Uma fase boa. Então pensa naquela fase boa, onde está tudo dando certo, você está se relacionando bem com as pessoas, de repente você tem um relacionamento que você está super conectado, você está bem financeiramente, você consegue fazer tudo aquilo que você quer. Veja se você fica doente. Veja se você tem sintomas. Então, é sempre essa coisa, quando nós estamos vivendo em coerência, quando nós estamos conectados com o ambiente ao nosso redor de uma forma leve, as coisas fluem de uma forma onde o nosso corpo não perece. Olha a palavra que veio na cabeça. Perece. Você está me devendo, tá? O óculos de Recado professor. Final. Escolham bem os ambientes que vocês querem estar. Se vocês já sabem que alguns ambientes são tóxicos ou não são bons para você, precisa reconsiderar e mudar, né? Ou você muda a forma como você percebe o ambiente, ou você muda de ambiente, né? Ou você se muda. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta ou trazer algum tema para que a gente converse aqui, pode deixar nos comentários ou manda pra gente no YouTube, @sejavocê.com.br. Só lembra de deixar o seu like aí e se inscrever no canal. Gratidão. Um beijo e até o próximo vídeo. Até. It's true.